Como que Deus governa e cuida da sua própria criação? Você já parou para refletir a respeito disso? A resposta se encontra na doutrina da providência divina. A doutrina da providência ensina que Deus dirige e governa todas as criaturas e todas as coisas de modo que elas cumpram a sua perfeita vontade. O Senhor Deus executa essa atividade através da sua infinita sabedoria e do seu infinito poder. O Senhor faz tudo como deseja, nos céus e na terra, nos mares e em suas profundezas. O autor de Hebreus declarou que o Senhor Jesus sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. A doutrina da providência também ensina que nada acontece por acaso neste mundo. Deus causa todos os acontecimentos do nosso cotidiano. Às vezes, isso é feito diretamente por Deus, o que é chamado de causa primária. Vemos isso, por exemplo, quando o Senhor preservou a vida de Daniel e de seus amigos na fornalha ardente. Por outro lado, de forma mais frequente, Deus age indiretamente, o que é chamado de causa secundária. Por exemplo, a chuva cai do céu através das leis da natureza, a nossa saúde é fortalecida através da boa alimentação e do exercício físico, a igreja é edificada através do sermão do pastor e assim por diante. A doutrina da providência também ensina que Deus pode nos humilhar a fim de tratar o nosso orgulho e nos ensinar algumas lições fundamentais. Por meio da humilhação, o Senhor mostra o pecado presente em nosso coração, Ele nos conduz a confiarmos mais em Sua palavra e Ele nos capacita a sermos mais vigilantes. A Bíblia diz que Deus submeteu o rei Ezequias a um teste, com o objetivo de trazer à tona o que estava no coração dele. Ezequias, porém, não correspondeu como devia à bondade com que foi tratado e se tornou orgulhoso. Por isso, a ira do Senhor veio sobre ele e sobre Judá e Jerusalém. Então Ezequias se humilhou e se arrependeu de seu orgulho, como também os habitantes de Jerusalém. Com isso, a ira do Senhor não caiu sobre eles durante a vida de Ezequias. No entanto, quando chegaram representantes da Babilônia para perguntar sobre os acontecimentos extraordinários que haviam ocorrido na terra, Deus se afastou de Ezequias para testá-lo e ver o que havia de fato em seu coração. Outra lição que aprendemos com a doutrina da providência é que Deus endurece o coração daqueles que se recusam a se arrepender dos seus pecados. Por causa da teimosia humana, Deus pode endurecer ainda mais o coração das pessoas, tornando-o impenetrável. Por isso, Deus os entregou aos desejos pecaminosos de seu coração. Como resultado, praticaram entre si coisas desprezíveis e degradantes com o próprio corpo. Trocaram a verdade sobre Deus pela mentira. Desse modo, adoraram e serviram coisas que Deus criou, em lugar do Criador que é digno de louvor eterno. Amém. Por isso, Deus os entregou a desejos vergonhosos. Até as mulheres trocaram sua forma natural de ter relações sexuais por práticas não naturais. Uma vez que consideraram que conhecer a Deus era algo inútil, o próprio Deus os entregou a um inútil modo de pensar, deixando que fizessem coisas que jamais deveriam ser feitas. Até mesmo a teimosia de Israel fez com que Deus a entregasse aos seus próprios caminhos. Meu povo, no entanto, não quis ouvir. Israel não me obedeceu, por isso deixei que seguissem seus desejos teimosos e vivessem de acordo com suas próprias ideias. À luz dessa preciosa doutrina bíblica, eu quero deixar aqui algumas breves aplicações para a nossa vida cristã. Em primeiro lugar, tudo coopera em favor daqueles que amam a Deus, inclusive as situações adversas. Por isso, devemos orar para que o Senhor nos mantenha firmes e confiantes. Em segundo lugar, Deus pode nos humilhar, mas Ele jamais irá nos destruir. O objetivo da humilhação, que não é necessariamente uma humilhação pública, é produzir virtudes espirituais em nosso caráter. E por fim, em terceiro lugar, aqueles que permanecem endurecidos, recusando a oferta de arrependimento e salvação, precisam examinar as suas vidas antes que seja tarde demais. Se eles continuarem resistentes,
Deus poderá endurecê-los para sempre, e se isso acontecer, não haverá mais possibilidade de recuperação. Portanto, a providência divina nos ensina que Deus governa todos os acontecimentos da vida, tanto as questões terrenas do cotidiano, quanto as questões espirituais relacionadas à eternidade.